Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã. Todos sejam bem-vindos. Mais um dia que Deus preparou para que estivéssemos aqui hoje para aprendermos um pouco mais da sua palavra. Vamos orar? Te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede com vida, com saúde, com disposição para virmos à casa do Senhor e juntos em família, em congregação, rendermos graças ao Senhor e também aprendermos mais um pouquinho da sua palavra, aprendermos um pouquinho a mais sobre o Senhor e como devemos agir no nosso dia a dia, na nossa sociedade, na família, no nosso trabalho, a fim de que o nosso comportamento honre o teu nome, engrandeça o teu nome. Te agradecemos porque o Senhor é bom e eternas são as suas misericórdias para conosco. Te agradecemos, Deus, e pedimos a tua orientação e a tua presença aqui nesta manhã. Aliás, o Senhor já está conosco. Então, que o teu Espírito Santo leve cativo as nossas mentes, para que possamos pensar apenas no Senhor e na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Vamos ver um vídeo. Claro que posso, minha pequena. Seu coração está crescendo e é lindo que você quer fazer o bem. Obedecer aos seus pais é uma forma de mostrar amor. Mas às vezes eu fico com tanta vontade de fazer o que eu quero. Eu entendo. Mas cada vez que você escolhe obedecer, você está semeando flores no seu coração. Flores de paz, alegria e amor. Então, quando eu obedeço, meu coração fica mais bonito? Sim, e eu fico tão feliz quando vejo você escolhendo o bem. E lembra, eu estou sempre com você, te ajudando. Obrigada, Jesus. Eu quero ter um coração cheio de flores. Isso mesmo, minha pequena. E quando vier a vontade de desobedecer de novo, lembre-se do versículo da Bíblia. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 1. Os irmãos entenderam o vídeo? Fala sobre obediência. Né? Aí você vai perguntar o que tem a ver com o tema da revista. Tem a ver com tudo. Porque a expressão maior de amor a Deus é obedecer. Né? A gente sabe que só falar eu te amo é expressão verbal. A gente entende que há amor através de atos, de ações. Né? Então, só dizer eu te amo para a esposa, para o filho, para a família, é muito vago. Se a criança não vê a ação desse amor, ela não vai acreditar que ela é amada. Então, a maior expressão do nosso amor para com Deus é a obediência. Então, vamos ler no Salmo 1. Salmos 1 diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso diz respeito a nós, cristãos. Né? O nosso comportamento diz muito sobre quem somos. E quando a gente para no caminho dos pecadores, quando a gente se assenta na roda dos escarnecedores, o nome do Senhor pode ser menosprezado, pode ser julgado, pode ser escarnecido. Quando a gente senta à roda dos escarnecedores, é o mesmo que dá atenção às piadas maldosas que as pessoas fazem acerca do nome de Deus. E muitas vezes a gente vê aí no YouTube, nas redes sociais, piadas gospel. Eu nunca vi, não entendi isso ainda. Piada gospel. Não existe piada gospel.
né? Gospel quer dizer evangelho. E o evangelho fala de Jesus, fala do caminho do Senhor. Então, quando a gente se assenta à roda de pessoas que falam do Senhor, que escarnecem do Senhor, a gente está sendo conivente com isso. E a gente, é só uma piada, é só uma palavra, mas a gente, muitas vezes, nesse afim de fazer bem ou estar junto com amigos, a gente acaba entristecendo o coração do Senhor. E foi o que o videozinho disse. Eu quero obedecer ao Senhor, porque quando eu obedeço, meu coração se enche de flores, né? E esse versículo vem falar sobre essa questão do nosso comportamento diante da sociedade, diante da família e diante do nosso trabalho. Vamos ficar em pé e cantar o hino de número 102? Eu não sei se todos conhecem. Se não conhecer, a gente vai ouvir para aprender, tá bom? Meu som ficou feio, né, de repente? Depois que Cristo nos salvou, o mundo se tornou. Vocês conhecem? Conhece? Então vamos cantar, então. Depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou. Até no meio do sofrer, eu tenho paz no meu viver. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Muito longe eu vi outrora o céu, mas quando Cristo me valeu, então senti meu coração entrar no céu da retidão. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. De pouco importa eu habitar em algum monte à beira-mar, em casa ou gruta, bom ou ruim, é céu ali, com Cristo em mim. Oh, aleluia, assim é céu fruir, perdão aqui, na terra o mar, por onde for, com o Senhor é céu ali. Pode se assentar, queridos. Pensaram na letra dessa canção? Nós sabemos que nós não somos daqui, né? Nós somos cidadãos dos céus. Estamos aqui de passagem. Então, como cidadão do céu, a gente não tem que absorver as coisas daqui da terra, mas viver de acordo com os padrões celestiais. E é isso que essa canção está dizendo. Quando a gente se converte, quando Cristo nos salva, o nosso viver se modifica, né? A nossa mente é transformada, porque a gente vai pensar nas coisas do nosso lar, da nossa terra, que é o céu. Então, que o Senhor Jesus nos abençoe, para que durante toda a nossa caminhada aqui na terra, a gente venha, de fato, honrar a nossa pátria celestial e aquele a quem deu a vida por nós, que é o Senhor Jesus. Graças a Deus, o pastor está de volta com a sua família, e hoje nós teremos já o estudo feito pelo pastor, aqui hoje, e as classes podem se dividir então. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo traga conhecimento e entendimento da palavra do Senhor aos nossos corações nessa manhã. Bom
Bom dia, irmãos. Que a graça do nosso querido e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a nossa vida. Até que enfim achei uma revista que é meu perfil, né, Esther? A Esther sempre fala que o pastor gosta de falar que em Cristo nós somos mais do que vencedores. E a revista agora fala que nós, né, mais que vencedores. E de fato e de verdade, quando nós estamos em Cristo, somos obedientes a Deus, como foi falado no início, né? Nós sabemos que teremos aflições, teremos dificuldades, mas em Cristo nós somos mais do que vencedores. E isso é algo que eu entendo que sempre tem que estar latente na nossa mente, no nosso coração, porque se a gente deixa isso escapar, se cai no esquecimento, as lutas vão chegar, as tribulações vão chegar, e se a gente esquecer que nós somos mais do que vencedores, nós vamos ser sucumbidos por essas aflições, por essas tempestades, por essas avalanches que tem vezes que vem, que dá vontade até da gente desistir de tudo, não é verdade? Porque como foi feita na primeira lição, né, que ele traz aqui, quando a vida se torna uma assolação. Não é porque você é crente, que você é membro da quarta igreja, que você não vai passar por assolação. Você vai. Eu vou passar. Nós vamos passar. Mas a diferença está em como nós iremos passar. Em como nós vamos viver esse tempo. Porque Cristo prometeu estar conosco. Nós vamos ter essas assolações, mas também nós vamos ser mais do que vencedores. Né? Porque Deus sempre está de braços abertos, olhos abertos, disposto a abençoar os seus filhos, aqueles que são tementes a Ele. Então nós vamos passar para a segunda lição no dia de hoje, que é também, né, uma lição muito desafiadora, porque nós vivemos num contexto muito diferente daquilo que nós gostaríamos de viver enquanto cristão. E se a gente não estiver atento, nós podemos ser tendenciosos, nós podemos ser assim, forçado, se assim eu posso dizer, a fazer como todo mundo está fazendo. Mas nós não somos todo mundo. Então, o tema da lição é a conduta cristã numa sociedade corrompida. E eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no texto proposto aí, que é de Timóteo, segunda carta, que Paulo escreve a Timóteo, e nós vamos ler todo o capítulo 3 de forma alternada. Timóteo, segunda carta, o capítulo 3, do verso 1 ao verso 17, e nós vamos fazer essa leitura aí de forma alternada. Segunda carta de Paulo a Timóteo, os males e as corrupções dos últimos dias. Depois Paulo vai elogiar Timóteo por sua firmeza e o exortar a permanecer na verdade. Depois ele vai falar aí, do 14 ao 17, sobre a inspiração, o valor e a utilidade das Santas Escrituras. Então vamos à leitura aí. Diz assim o verso 1, sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade.
Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio, Listra, que variadas perseguições têm suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. A fim de que, todo mundo vamos ler o 17, vamos lá? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Feche seus olhos, vamos orar. Pai bendito, Deus de amor, de graça e infinita misericórdia. Somos gratos ao Senhor por estarmos na tua casa nesta manhã para poder cultuar o teu santo nome, adorar ao Senhor e também aprender da tua palavra. Pedimos a ti, ó Pai, que o Senhor possa falar ao nosso coração, que possamos, ó Deus, entender a lição e poder aplicar essa lição no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos interpessoais, para que possamos evidenciar a luz de Cristo que habita no nosso coração, que possamos ser exemplo para outras pessoas, não envolvendo com coisas erradas, mas dando bom testemunho daquele que nos salvou, que nos redimiu. Ajuda-nos, ó Pai, nesse mundo de trevas, de escuridão, a ser luz, para que outros que andam nas trevas possam ver essa luz e possam seguir a Jesus, tendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Deus, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, é inegável, né, que nós vivemos num mundo, numa sociedade a qual está totalmente corrompida. Ao olhar para todos os lados, nós vemos esse tipo ou essa corrupção. Não tem como andarmos, né, um centímetro que seja, sem lembrar de alguma coisa que traz isso à nossa mente, o nosso pensamento. Você olha para as instituições, há corrupção. Você olha para os relacionamentos interpessoais, há corrupção. Você olha para a igreja, existe corrupção na igreja. Por todos os lados, a gente vê, então, uma sociedade corrompida. Uma sociedade, então, que, como diz a palavra, que esse mundo jaz no maligno. Nós temos visto isso acontecer. Estamos, né, inseridos num contexto onde, por causa do pecado, né, essa corrupção, ela está entranhada, ela está, né, literalmente em todos os lados. Todas as situações que nós vemos, nós podemos ver a corrupção. E a grande pergunta é, pastor, se está em todo lugar, então está complicado. O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer como os monges, nós vamos comprar uma fazenda, vamos dar uma proposta para o conselho, nós vamos comprar uns hectares de terra aí, e nós vamos bem distante da sociedade, nós vamos todo mundo da quarta igreja morar nessa fazenda. Nós vamos plantar, vamos colher, vamos viver como alguém excluso. É isso que a Bíblia nos ensina? Não é isso que a Bíblia nos ensina. Nós, e a própria oração de Jesus Cristo, lá na oração sacerdotal, qual foi um dos pedidos que ele fez? Não peço que os tire do... Nós estamos aqui no mundo.
vamos viver aqui no mundo, porque nós temos uma missão aqui no mundo. Pedro vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos essa missão. E eu pergunto a você, cumprir uma missão é fácil? Não é fácil. Não é fácil cumprir missão. Porque missão, às vezes, exige abnegação, exige perseverança, exige força, exige esforço, exige perseverança. Existe um monte de coisa para a gente, então, cumprir a nossa missão. E a pergunta é, eu como cristão, como eu posso viver, então, nesta sociedade corrompida? Como que nós podemos viver? O texto da lição é um texto muito interessante e rico, porque ele vai trazer coisas que nós sabemos, mas que precisamos constantemente trazer à nossa memória, à nossa lembrança. Ele traz aqui, no início aqui, uma fala de um jurista político, o Rui Barbosa, que viveu aí entre 1849 e 1923, portanto, 74 anos, mais ou menos, esse homem viveu, e esse homem escreve algo, ou deixou algo, que no tempo dele é tão atual em todos os tempos, porque nós vamos ver que até na Bíblia, antes mesmo dele escrever isso aqui, já se percebia, já havia então essa corrupção. Olha o que ele diz, abro aspas, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agitarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, a rir-se da honra, a ter vergonha de ser honesto. Isso é só uma fala? Ou é algo que, infelizmente, paira sobre o coração de muitas pessoas? Cristãos, você que é honesto, que tenta fazer as suas coisas certas, quando vê o mal prosperando, quando vê toda essa desordem acontecendo, não tem hora, desculpe a expressão, os meninos estão aqui, algum deles, vamos falar, não dá vontade de chutar o balde? Não dá vontade de largar tudo? Não dá vontade de abandonar tudo? Se você abrir a sua Bíblia aí em Miqueias, capítulo 7, o profeta vai narrar algo semelhante a isso que Rui Barbosa está dizendo. Ele vai dizer que a sociedade estava corrompida. Você vai ver que ele vai narrar ali coisas que estamos vivendo na atualidade. Coisas que... Abre aí para você ver, por favor, Miqueias, capítulo 7. Olha para você ver o que diz aí o texto de Miqueias, capítulo 7. E aí é o mesmo que Isaías teve. Ai de mim, porque habito no meio de um povo de quê? Lábios sinceros, pessoas honestas, não é? Não, ele está vivendo naquela situação. E olha então, olha para você ver o que Miqueias vai dizer. O verso 2 ele vai dizer assim, pereceu da terra o quê? O piedoso. Acabou. Não existe mais. Não há entre o homem ou entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue. Cada um caça seu irmão como uma. Olha para você ver. Rui Barbosa, no tempo que viveu, escreveu. Mas antes mesmo de Rui Barbosa aparecer, a Bíblia já mostra para nós, já narra para nós. Olha o verso 3. As suas mãos estão sobre o mal, fazem diligentemente, o príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, assim todos eles justamente urdem trama. Olha a sociedade, olha o retrato da sociedade corrompida. E aí ele vai dizer, o melhor deles é como espinheiro, o mais reto é pior do que uma sebe de espinho. Aqui no estacionamento, de vez em quando, dá aqueles espinhos de raposa ali, ó. Você põe um carro lá e vem, aquilo gruda na roupa, gruda, é uma dificuldade para tirar aquele trem. Você vai pôr a mão, que ele enfia no seu dedo, fica aquele espinhozinho dentro. E olha o que ele está falando.
Olhe para você ver, ele vai dizer aí, né, que os inimigos, olha o verso 6, o filho despreza o pai, a filha levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são da própria. Estamos vivendo semelhantemente a isso aqui? Estamos ou não? Mas o texto não termina assim. O texto traz uma esperança para nós. Olha o que ele diz, o verso 7, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha, o meu Deus me ouvirá. Não é a mesma coisa que Abacuque fala, lá no capítulo 3, ainda que a figueira não deu seu fruto, papapá, tererê, tarará, ainda assim ele vai crer no Deus da sua. Então, nós podemos viver numa sociedade corrompida. Nós podemos viver. E temos que viver. Porque a palavra do Senhor, ela nos ensina, ela nos mostra que isso vai existir. E Paulo aqui agora então, ele está escrevendo a Timóteo. Timóteo que era um jovem pastor, um jovem inexperiente, que estava iniciando o seu ministério, e estava acontecendo coisas que poderia trazer desânimo ao coração de Timóteo. Então Paulo, como um bom instrutor, como um bom mestre, ele está instruindo, preparando a Timóteo para as coisas que viriam, que estava já acontecendo. Mas veja que nessa exortação, nesse consolo, nesta palavra, Paulo não esconde a verdade de Timóteo. Paulo mostra a realidade, mostra também o subterfúgio que ele pode se agarrar, se ater para viver esse tempo nessa tempestade. E escreveu a Paulo lá no passado, que serviu para Timóteo, também serve para mim e para você. Porque olha para você ver, ele inicia o verso, depois que ele fala aí, esse verso 1, ele vai falar como estão os homens, como a sociedade estão. Sabe, porém, isto, nos últimos tempos, né, nos últimos dias, sobrevirão o quê? Tempos difíceis. E aí ele vai começar a narrar. O que vai acontecer nesses tempos, ou nesses dias, nesses últimos dias? Os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, e aí ele vai trazer uma série de coisas aí. O verso 5, ele vai dizer, tendo forma de piedade. Não, fulano parece tão bonzinho, mas por trás está tramando, está ortigando, né? Ele manda fugir. Ele fala aí, encontram que penetram sorrateiramente. Olha para você ver, trazendo uma ilustração aqui, você acha, em sã consciência, se o diabo aparecesse para você aqui agora, o capetão, com chifre, bafando aí, né, um enxofre, como pinta ele aí, você acha que você ficaria perto dele? Você correria légua. Correria mais do que o Ailton Senna nos seus melhores dias. Mas de que forma que ele entra na sua vida e na minha vida? Sorrateiramente, devagarzinho, ludibriando, trocando a verdade pela mentira, de forma suave. E quando a gente vê, a gente está enredado naquele trem lá. Como foi o salmo que a Esther leu no primeiro. Né? A gente anda, assenta, e depois está lá no meio, vivendo as mesmas coisas. Então veja que Paulo então está instruindo Timóteo, que ele vai viver naquele tempo, mas que ele precisa fazer o quê? Ser diferente. Assim também, eu e você precisamos ser diferentes, nessa sociedade que nós vivemos. E o Paulo vai dar então essas instruções, porque Paulo está também nessa orientação a Timóteo, está falando das heresias que estão entrando dentro da igreja. E se nós não tivermos ligados no trono da graça, firmados na rocha eterna, nós também iremos fazer o quê? Concessões. Porque nós vivemos nessa sociedade corrompida. E você já viu aquela história, uma batata podre, ela apodrece todo o saco, não é? Mas se tem 99 batatas boas, não consegue purificar ou consertar, sei lá, a batata estragada, não é? Mas o contrário
isso acontece. Então, nós temos que estar atentos. E Paulo está falando aí, no capítulo 2, verso 17, olha o que ele vai dizer do perigo, então, né, dessas heresias. 2,17. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. E olha o que ele termina, entre os quais inclui Himeneu e Fileto. Essa palavra câncer aqui no original, ela é traduzida por cangro. Em algumas versões vai dizer gangrena. E você já viu um machucado que vai assim, dando aquelas feridas velha braba assim, vai escorrendo aquela salmoura, aquele trem vai comendo, vai arrancando. Aí você vai no médico, o médico tem que fazer aquela limpeza aqui, aquela raspagem. Quem tem queimadura sabe o que eu estou falando, né? A ideia que ele está falando, que é isso, que a heresia, ela entra dentro da igreja, ela destrói, ela corrói, a olho vivo, a carne viva vai dilacerando assim, pudrecendo, e ele está falando sobre isso, para ele ficar esperto, e nós precisamos ficar espertos, porque hoje, nesse mundo, né, dessa liberdade que temos, coisas que outrora eram coisas absolutas na nossa igreja, né, na vida do cristão, hoje vai abrindo concessões, vai abrindo portas, vai abrindo janelas, e como diz o ditado, onde passa um boi, passa uma, e quando a gente assusta, a coisa já desandou tudo. Então, não, pastor, não tem nada a ver, o nada a ver tem entrando, o nada a ver tem sido inserido, e com isso tem feito o quê? Uma sociedade cristã cada vez mais também corrompida, porque está distanciando da presença de Deus. Sim. Sim. E eu vejo isso, sabe, em relação à pessoa. A pessoa não acorda para isso. Ela dá uma esfoladinha aqui, ela dá outra esfoladinha ali, e quando você olha para ela novamente, ela está toda deformada. E aí é o que a gente tem visto, né? Porque o cristão, né, ele foi lavado, remido, como diz a canção, o hino que a Step, nós cantamos 102, né? E segundo o evangelista Mateus, que o cristão, ele é luz do quê? Mas só que olha que, em vez de nós fazermos a diferença, muitas vezes, o que tem acontecido? Estamos iguais a eles. E qual é a diferença nós temos feito? E é isso que nós precisamos estar atentos. É isso que Paulo vai estar dizendo, porque a palavra de Deus, queridos, ela é belíssima quando você entende o propósito. A palavra de Deus nunca escondeu nada de você, ela te chama para uma caminhada, para uma peregrinação. Essa peregrinação vai ter muitos desafios, mas também existe uma recompensa. E Paulo está dizendo isso para Timóteo. Está falando que esses homens são assim, que esses homens vão lograr sucesso com aquilo que eles buscam, mas eles nunca vão ser felizes, completos, porque olha o que diz o verso 9, eles todavia não irão o quê? Avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Se você olhar o 13, olha para você ver, mas os homens perversos, impostores, irão de quê? De mal a, pois, enganando e sendo enganado. Não é isso que a gente vê nessa sociedade aí? Eles fazem as coisas, acham que estão sobre tudo, os imperadores, mas de uma hora para outra, o que acontece? Ladeira abaixo. Olha para você ver. Então, Paulo está orientando a Timóteo. Timóteo, você está vivendo no meio de um povo desse jeito. Você está vivendo uma sociedade como essa, mas é possível viver sendo diferente, fazendo a diferença
e sendo modelo. E é isso que nós vamos aprender a partir de agora. Mas antes, o senhor Gaspar pediu a palavra. Aham. É desse jeito, né? Porque, igual eu falei, a ideia, né, da batata podre é corromper tudo. Mas nós vemos na Bíblia exemplo que nós não precisamos nem podemos ser assim. Nós temos nítido exemplo, né? Eu gosto muito do caso de Daniel. Daniel foi levado para o meio do antro ali da corrupção. Mas ele decidiu firmemente no seu coração fazer o quê? A não se contaminar, corromper, não é? Aí no final do período lá, o que aconteceu? Deus honrou ele. Se você olhar no final da faculdade, lá no finalzinho do capítulo 1, vai dizer assim, quando for ele apresentar o TCC, quando for apresentar ali o trabalho final de curso, diz o texto que Daniel e seus amigos foram achados 10 vezes mais inteligentes do que os outros jovens. Por quê? Porque eles decidiram honrar a Deus. Eles sofreram perseguição? Foram muitas vezes, os bobão aí, como nós muitas vezes, por alinhar aquilo que a Bíblia diz, não façamos por isso. Então, olhe para você ver como termina, né, o último capítulo, o último parágrafo aqui da revista. Nos tempos atuais, o povo de Deus se vê exposto aos mesmos desafios. Nós vivemos nessa sociedade corrompida. Os dias são o quê? Maus. Vivemos num mundo corrompido, entregue a um processo de decadência e putrefação, aparentemente irremediável. Isso aí é o contexto que nós estamos vendo. Mas e aí, a pergunta é, diante disso, como deve ser a conduta cristã? Iguais a eles? Dançar conforme a música? Ou fazer a diferença? Como a igreja, né, poderá manter-se pura e incontaminada no meio dessa sociedade tão corrompida? O texto bíblico vai nos ensinar como nós podemos, então, nos portar diante dessas coisas que têm acontecido. E ele vai trazer 3 coisas aqui, ultra, super, mega importantes, para você viver nessa sociedade corrompida. Primeiro, que ele vai trazer é o quê? A fidelidade a Deus é decisiva para enfrentar a corrupção. Segunda coisa que ele vai trazer para nós, o bom exemplo é uma estratégia eficaz para confrontar, então, essa corrupção. E, por último, ele vai dizer o compromisso com a palavra de Deus é o recurso para vencer o quê? A corrupção. 3 elementos que ele vai trazer. 3 lições que Paulo vai trazer para Timóteo, que serve para mim e para você, que vive num contexto onde existe uma sociedade corrompida. Então, é notório, né, que, como diz aí a primeira expressão aí, segundo o texto, com o passar dos anos, a corrupção vai fazer o quê? Vai diminuir? Não. Ela vai acabar? Ela vai ser extirpada? Ela vai crescer. E vai crescer. E vai crescer. A Bíblia já disse isso, que nos últimos tempos o amor de muitos vai o quê? Vai crescer, vai florar. A misericórdia, a bondade vai estar assim, nítida, não é? É isso que está falando o texto sagrado? Não é isso? Vão conformar? Não, já estão conformando. Quantas pessoas hoje, diante de algumas coisas, que, isso é assim mesmo. Aí o hino lá da mocidade fala, o mundo passa
mas o nosso Senhor permanece, não é? E olha para você ver, o mundo cada dia mais caminha a passos largos para essa perdição, para o final do tempo. Mas veja, né, a sociedade ela será mais tolerante às coisas. Em outras palavras, será mais conivente com o mal. Hoje, no passado, quando acontecia alguma atrocidade, qual era o sentimento nosso? Revolta, não é? De querer pegar o camarada que fez a coisa errada, matar, tem que pagar por aquilo que ele fez. Hoje, em quantas situações de desgraça, em vez de culpar o agressor, tem se culpado a vítima? Sim ou não? Ou eu estou falando besteira aqui? Se tiver, pode levantar a mão e falar. Olha para você ver se não é a verdade. A Esther trabalha lá com muita gente que sofre isso. Quantas vítimas aparecem para ela que a sociedade pinta ela como a culpada de ser agredida, não é? Olha o que nós temos visto. Olha o que tem acontecido. Uma inversão de valores. E isso é por causa de quê que isso tem acontecido? Por causa do egoísmo, egocentrismo. As pessoas só pensam nelas. É eu, é para mim, somente eu e mais ninguém. E vive, né, nesse contexto. Blasfemadores, ele vai dizer aí do verso 2 ao verso 5. As pessoas não querem mais se condoer com a dor do outro, envolver com as coisas, né, se viver isso daí. Mas veja que Paulo, então, como eu disse para você, na exortação dele, na orientação dele, né, na fala dele para Timóteo, ele traz essas realidades, que isso tem acontecido. Como eu e você estamos vivendo isso na pele, todos os dias, todas as horas, todos os segundos, todos os dias da semana. Mas olha a diferença. A diferença está aqui, quando ele diz no versículo de número 10. Pode existir tudo isso, Timóteo. Vai existir tudo isso. Você está vivendo tudo isso. Nós iremos viver tudo isso. Mas olha como ele começa o verso de número 10. Tu, porém. E o que quer dizer essa expressão? Se você olhar nos escritos paulinos, com diz respeito a Timóteo, essa expressão vai ser usada não uma nem duas vezes, aqui no texto de Paulo a Timóteo, mas muitas vezes. E eu tentei isolar essa palavra, essa expressão, o que quer dizer isso? Tu, porém. O tu é um pronome, não é? Tu, eu, tu, ele, nós, vós, papai, eles. É um pronome. É ele. Ele está falando específico para alguém. E porém? Porém é uma conjunção adversativa. Mas, entretanto, portanto, contudo, porém. Então, ela também indica uma controvérsia. Está todo mundo andando para cá, você passa para cá. Então, veja agora, tu, porém. Para você entender, pastor, eu sou ruim de português, esse trem de conjunção adversativa não entra na minha cabeça, pronome também, mas eu vou falar para você, mais assim, raso, mais assim, para você entender. Vamos lá assim, quer ver? Quem aqui, quando criança, chegou para o pai, para a mãe e falou assim, ó, eu vou falar lá do passado, depois eu chego no presente, tá? Mãe, está todo mundo indo para a cachoeira, eu posso ir? Não, todo mundo indo, mãe. E a mãe da gente, o pai fala o quê? Você não é? Está todo mundo indo para o shopping, pai. Está todo mundo fazendo isso, está todo mundo fazendo isso aqui. Mas você não é todo mundo. O que Paulo está dizendo para ele, Timóteo, você está vivendo aí. Você está vivendo essas coisas aí. Mas você é diferente. Tu, porém. Aí ele começa dizendo então, tu, porém, né, tens seguido de perto os meus ensinos, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Eles estão fazendo isso, Timóteo, mas você não pode fazer isso, porque você é diferente, você tem seguido de perto o meu ensino, você foi ensinado, e a ideia de seguir de perto aqui é não só saber o ensino, mas aplicar o ensino na sua vida. Ele está dizendo,
tem seguido de perto o meu ensino. Você aprendeu comigo, você está vivendo isso, então continue vivendo isso. E Paulo vai mais além, que diante de todas as coisas que ele passou, ele continuou perseverante. Porque ele vai dizer, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia e Icônio e Listra, são que variadas perseguições tenho suportado de todas, entretanto, me livrou quem? Me livrou quem? O Senhor. Olha, se é a mesma coisa que eu já disse anteriormente, quando nós somos chamados a caminhar com Cristo, a peregrinar nessa terra, vamos passar por lutas. Vamos passar por perseguição, mas o texto nos instrui a ser o quê? Perseverantes. Porque mesmo em meio às lutas, o Senhor vai nos livrar de todas elas. E aí nós somos mais do que vencedores. Está vendo? Está entendendo o que Paulo está falando? Nós estamos vivendo nessa sociedade corrompida. Mas nós precisamos, aquilo que aprendemos, colocar em prática. Porque é isso que ele está falando. Paulo, Timóteo, a caminhada aqui não vai ser uma caminhada tranquila. Porque nós temos um inimigo implacável, que não quer ver a nossa felicidade, que não quer ver o nosso crescimento, que não quer ver o nosso relacionamento com Deus. E ele vai fazer de tudo para isso destruir. Então nós precisamos, queridos, estar atento quanto a isso. Você não é assim, pode ir todo mundo para cá, nós temos que nadar contra a maré. Por isso Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, verso 1 e verso 2. Não vos conformeis com este século, mas temos que ter a nossa mente o quê? Transformada. No mundo onde tudo é igual, a nossa mente precisa ser transformada no ensino verdadeiro, na palavra de Deus, para experimentar qual é a boa, perfeita, agradável, a vontade de quem? De Deus. Paulo está dizendo isto para ele. Sabe a conduta da sociedade, porém, nós não podemos aceitar e concordar com tal conduta. Nós precisamos resistir, o cristão resiste à sedução dos corruptores, mantendo-se fiel à vida cristã, à experiência. A vida cristã é uma experiência de resistência. Porque os flertes, as ciladas, as arapucas vão estar em cada esquina, em cada conversa, para você e eu cair e ceder. Esté leu aqui Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda, que não se caminha, que não se assenta. Lá no seu trabalho, no happy hour da vida, vai todo mundo no aí na sexta-feira depois da faculdade, todo mundo sai. E qual que é as coisas que estão acontecendo lá? As piadas que ela falou que acontece. Aí, a princípio, né, Esther, a gente até tem essa repulsa. Mas você vai andando, você vai caminhando, daqui um dia você está rindo das piadas. E pasmem você, daqui um dia você está contando piada. Daqui um dia você está trazendo essas piadas aqui para dentro da igreja. É ou não é? Então veja que Paulo está dizendo para ele, Timóteo, essas coisas vão existir. Essa sociedade corrompida vai existir até a volta de Cristo, mas você é diferente. Amém? Você e eu, queridos, nós somos lavados e remidos no sangue de Cristo com um propósito: exalar o bom perfume de Cristo, aonde nós estivermos. Temos que ser luz aonde estamos inseridos. Então, Paulo recomendou a Timóteo que investisse em sua vida pessoal, mantendo-se leal ao Senhor. Tu, porém, tens seguido de perto. E olha mais uma vez a verdade nossa como cristão, o verso 12. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão o quê? Queridos, se você não está sendo perseguido pela fé que você professa, algo está errado.
algo está errado. Ele fala as verdades, mas ele também traz o consolo. Porque muitas vezes, quando você vai conversar com alguém que está envolvido, pastor, sabe como é, né? Se eu não envolver lá com a galera do meu serviço, eu não vou conseguir aquela promoção. Se eu não envolver com os meninos lá da faculdade, da escola, pastor, eu vou ficar aquele escanteadinho lá, ninguém quer em mim. Você é igual o patinho feio. Aí vai, Deus, céu, terra, ninguém gosta de mim. Não, querido, para com isso. A Bíblia diz que seu pai e sua mãe te abandonar, o Senhor não vai te abandonar. Você pensa que está sozinho, mas Deus está contigo, e você e Deus é maior do que o inferno inteiro. Paulo está orientando ele, falando dessas verdades. E aí, às vezes, a gente fica com medo de não conseguir êxito, de não conseguir lograr as coisas. Aí vem o verso 13 e diz para mim assim, dá um tapa na cara, larga a mão disso, rapaz, não envolve com esses trem não, porque os homens perversos, os impostores, irão de mal a pior. E você achando que é você que está na pior. Mas vai chegar o dia onde você será honrado, porque Deus tem um compromisso com aqueles que são tementes a Ele. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração, querido. Nós não podemos ser iguais a eles. Nós somos separados por Deus com um propósito, para fazer a diferença. Vós sois a luz do mundo e o sal da terra. Você foi inserido lá naquele lugar de corrupção, ainda que todos trabalham para te derrubar, mas seja fiel. Plante a semente do evangelho naquele lugar, porque você foi lavado, remido para esse propósito. Ele quer falar, depois você fala, tá, Esther? Sou Gaspar. Aham. Certo dia lá, houve um roubo na cidade, R$30.000, aí puseram o chefe da polícia em cima de lá, falou, não, nós vamos dar de cima pegar esse cara. Aí está correndo dele, que está pesado, conseguiu pegar o cara. O cara estava com uma mala cheia de dinheiro. Aham. Investigadores, né? Quer ver? Vou deixar você falar, Esther. Abre um texto aí para mim aí. Mateus 16, verso 24 ou 25. Olha aí para mim, se é o 25. Eu acho que é o 25. Olha aí, vê que está escrito esse texto aí. Mateus 16, 25. Esse é o 24, né? Olha o 25. Nesse caso, sabe o que eu faria? Eu saía do serviço. Falar, não vou querer. Se começar a me perseguir, se a perseguição for tanto, das duas, uma, eu sairia do serviço, eu permaneceria fiel. Mas igual a Bíblia disse aí, né? Quem perder a vida por causa de Cristo vai ganhar. Deixa a Esther falar, seu João, depois eu vou ir, tá? Sim. Então, assim, muitas vezes a gente fica dando exemplo lá de fora, achando
Sim. Então, assim, passar no sinal vermelho. A gente acha que é só lá, né? Esse tipo de trem. Corrupção é só coisa grande, mas, por exemplo, dar um troco a mais ou a menos, colar na prova. Isso tudo é. Eu não sei fazer o TCC, vou pagar alguém para fazer para mim, né? Eu vou pegar mais atestado médico quando eu não estou doente porque eu estou preguiçoso em casa. Então tem um monte de corrupção pequena que cristão não está vendo como corrupção, está vendo como coisa normal. Já virou essa, né? Já ligou a vida no piloto automático. E por isso Paulo diz. Colar na prova, isso é corrupção. E aí o texto sagrado vai dizer que a palavra do crente deve ser o quê? Aí nós inventamos uma palavra assim, ó, no meio dessa expressão aí, desse versículo, nós colocamos um talvez. A gente muitas vezes coloca isso, abre concessões. E aonde abre concessões, é aonde que entra. Vai volumando, vai crescendo, vai transformando num gigante, um grande tumor, uma gangrena aí, destruindo nós. Sou João. Sim. Foi um homem experiente, né? Sabia disso tudo. E é justamente isso, não é? Sim, e por isso, Paulo, se a gente continuar lendo o verso 4 aqui, ele vai dizer assim, ó, né, que devemos pregar a palavra, seja oportuno, quer não, para corrigir, né, aí vai, olha o verso 3 do 4, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo os seus próprios cobiças, como sentido coceira aos ouvidos. E é isso que nós temos visto. E a gente acha que é só lá fora, mas infelizmente isso tem acontecido aonde? E aí como que nós vamos ser luz no mundo se dentro de nós? Então, o juízo de Deus vai começar por onde primeiro? Dentro da sua própria casa. É aqui que nós precisamos corrigir. Monteiro, vamos, senão eu não consigo. Falta só 15 para me terminar. É. Né? Então, diante disso, né, dessa ameaçadora influência deste mundo, com certeza a orientação de Paulo vale para nós, cristãos, que já foi devidamente discipulado. Tu, porém, e verso 14, permanece naquilo que aprendestes e que foste o quê? Inteirado. Então, Paulo está falando para ele, ó, vai ter perseguição, vai ter isso, mas descanse no Senhor, continue fazendo o que é certo. Segunda coisa que ele vai trazer aí é o bom exemplo, é uma estratégia para confrontar a corrupção. Quer ver um exemplo aqui? Muito interessante. Quando alguém peca, quando alguém desliza, quando alguém escorrega, quando vai ser chamada a atenção, qual verdadeiramente é a desculpa daquele que cometeu o trem errado? Ah, pastor, você sabe como é que é, né? A carne é fraca, né? Ah, pastor, estava todo mundo fazendo, eu também fiz, não é? A gente perceba que para a gente trazer uma desculpa às nossas falhas, nós trazemos exemplos, não é? Por que nós não trazemos os exemplos bíblicos para a nossa vida, para enfrentarmos as dificuldades? Exemplo 1, lembra de José? Camarada bonitão, novão, jovizão, vai para a casa de Potifar. E lá, a mulher de Potifar cresce o zoião para cima de José, que acaba bonito, fortão, musculoso, né? A Bíblia não fala, deve ter um olho azul, um cabelo assim, né? A mulher encanta pelo rapaz.
E aí o que acontece? Um dia lá tá os dois sozinhos, lá essa mulher dá em cima de José. O que José faz? Não, faz isso não. Ele agarra ela, dá uns amassos nela e fala assim: ei, meu patrão não dá conta de você, mas eu venho, que eu estou fervendo. É isso que ele faz? É isso que ele faz? Ele dá a linha na pipa, ó, sai correndo. Não é? Vaza na braquiária. Aí, pastor, mas que exemplo. Aí nós, não, pastor, mas que a carne é fraca, né? Vigia, crente. Um monte de gente que a gente olha, mas perceba que a gente só pega os exemplos ruins. E olha que Paulo, como a Esther falou, Paulo está sendo exemplo para Timóteo. Paulo não vai dizer em outro lugar, acho que é lá em Coríntios, capítulo 11, vai dizer assim, sede meus imitadores, porque eu sou de quem? De Cristo. Olha para você ver o que ele está falando. Temos a justificar nossas falhas em cima dos erros dos outros. Quando Paulo escreveu a Timóteo, chamou a responsabilidade para si, apresentando o seu histórico de vida, sua experiência de vida, podia ilustrar os seus ensinamentos, e ele constata que Timóteo estava seguindo de perto o seu bom exemplo. Verso 10 e 11. Então, para viver numa sociedade corrompida, sem sucumbir a ela, é necessário mirar os bons exemplos de vida. É importante cultivar amizades saudáveis com pessoas que compartilham os mesmos princípios de vida, a mesma visão de fé. Tais amizades nos fortalecem e nos estimula a permanecer firmes na fé. Queridos, nós precisamos estar atentos quanto a isso. Nós precisamos estar, como isso que Paulo está orientando a Timóteo aqui. Quem são os seus exemplos de vida? Porque se a gente perguntar a um jovem aqui, os adolescentes estão aqui, quem que você espelha? Aí eles vão falar, eu espelho no jogador do futebol A. Vou falar, eu me espelho no jogador de futebol N, você sabe quem é, né? O cara fala que é crente, mas o cara está envolvido em tudo quanto é coisa errada, você vê. O cara aluga um navio, enche de mulher, está nas doitadas e diz que é crente. Olha para os exemplos que temos tido. Por que não olha para a vida de Cacá, que a mulher vem a público e fala, eu separei desse homem, porque esse homem era bom. Honesto demais. Olha para você ver. Mas nós pegamos só as pudriqueiras, trem ruim, e vai trazendo. Quem são os seus exemplos de vida? Quem são aquelas pessoas que te inspiram? Antigamente, na igreja, meu pai sempre brincava disso, chegava na igreja assim, o que você quer ser quando crescer? E na minha igreja tinha um presbítero lá chamado Sostrogildo. O meu sonho, era ser igual Sostrogildo. Um presbítero de 80 anos, velho de 80 anos, andar de bengala. Mas era um homem temente a Deus, sincero. Um homem que tinha uma misericórdia assim, exalando grande. Se a gente perguntar aos meninos aqui, dos líderes da igreja, quem que vocês querem ser? Ou você mesmo, que galga, que almeja ser um diaconato aqui, um presbiterato, eu queria ser igual o presbítero Hélio, o presbítero Hamilton, o presbítero Monteiro, e tantos outros que passaram por aqui. Né? Olha para você ver, querido, quem são os nossos, e Paulo está falando de Timóteo, olha para mim, olha aqui como eu sou. Então Paulo está dizendo isso, e Paulo escrevendo aos Coríntios, a lição trouxe o capítulo errado aí, mas abre aí, 15:33, primeira carta aí, ele colocou 11, mas é o 33, vamos ler todo mundo junto, 1 Coríntios 15:33, olha o que Paulo está dizendo àqueles irmãos, e olha se não é justamente isso que acontece, querido, quando a gente começa a andar com gente que faz coisa errada, que tem envolvimento com coisas erradas, a tendência de nós seguirmos o fluxo é muito grande. E olha o que é que Paulo, a orientação de Paulo, vamos ler todo mundo junto? Se você não achou na Bíblia, está escrito aí, não vos enganeis, as más, é ou não é?
Começa com piadinha, com gracejozinho, todo mundo faz, todo mundo brinca, e na hora que você vê, você está enrolado também. Então, Paulo está orientando, né? Paulo está dizendo a ele naquele momento. Então, querido, se nós queremos vencer a corrupção, o bom exemplo é uma estratégia eficaz para confrontar a corrupção. Nós temos exemplos bíblicos de pessoas cristãs que se envolveram em corrupção. E por se envolver em corrupção, eles, ladeira abaixo. Mas nós também temos exemplo de gente que foi ofertado coisas erradas para eles, mas eles permaneceram firmes. E eles foram honrados pelo Senhor, foram abençoados pelo Senhor. Então, independente daquilo que você está vivendo, lá no seu trabalho, no seu serviço, não caminhe com as pessoas que não comungam da mesma fé que você. Pastor, como eu vou enclausular? Não. Nós vamos andar nessa sociedade. Nós estamos aqui para fazer a diferença. Mas não podemos falar, você está errado por causa disso, disso e disso. Mas muitas vezes as pessoas assim, você falar isso para mim, fazer igual Esther falou. Eu não traio a minha esposa, não falo mentira, não faço isso, mas você está falando mal da sua igreja todo dia. Ela não falou lá para ser obediente? Não foi o videozinho que falou? Questão da obediência, não obedece a Deus, não obedece a liderança, obedece ao patrão, igual ela falou, toda semana, todo mês tem 2, 3 atestados seu lá no trabalho. Você, quando seu patrão não está perto, é um morcego da maior qualidade, sanguessuga. Que exemplo você está dando? Que exemplo nós estamos dando? Paulo foi exemplo para Timóteo. Timóteo, pode me seguir, que eu passei por tudo isso aí, mas eu permaneço firme. Por isso ele vai falar, quanto a mim, já estou indo, oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Será que você tem sido exemplo para alguém? Quem é que você tem se espelhado para vencer? Inspire-se no exemplo de Daniel, viva nas repartições onde você estiver, nas instituições que você estiver, mas não seja contaminada por isso. Tem muita gente, Deus já nos tirou do Egito, mas o nosso coração está preso ainda no Egito. Nós não somos desse mundo. As coisas do Egito, cebola, coentro, carne, era boa. Mas lembra, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para os seus. É muito melhor do que alho, coentro, cebola, peixe, né? Lá as ruas são de ouro. A nossa mansão é na eternidade. Somos desafiados, o exemplo dos que têm mostrado essa fidelidade ao Senhor. Também devemos sentir responsabilizados, queridos, para ser exemplo para outras pessoas. Você tem sido exemplo? Ninguém despreze. Paulo escreve a Timóteo, ninguém despreze a tua multidão. Torna-te padrão. Outra versão escrita, torna-te modelo. E ele vai listar algumas coisas, né? Fiéis, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Como que nós vamos viver nessa sociedade corrompida? É trazendo os exemplos bíblicos de pessoas que amaram o Senhor, mesmo inseridos num contexto semelhante ao nosso. Por último, para a gente terminar, 5 minutos eu termino. Compromisso com a palavra de Deus, querido. Nós precisamos ter compromisso, não com o pastor Sidney, não com o conselho da quarta igreja, não com a quarta igreja, mas compromisso com a palavra de quem? Olha o que ele vai dizer do verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que pode tornar-te sábio para a salvação pela fé em quem? Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A palavra de Deus, ela é exortativa, ela é confrontativa, mas ela também é esperança para a nossa vida. Porque, como diz o apóstolo Paulo, não me envergonho do Evangelho, a palavra de Deus, lei e mandamento, que é poder de Deus para fazer o quê? Para salvar
todo aquele. Então nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Eu estou falando para você desde o início, que quando nós aceitamos os desafios, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, de caminhar, de peregrinar, nós vamos ter lutas, perseguições. O texto sagrado diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A palavra de Deus está falando isso para nós. Mas a mesma palavra que fala diz que o Senhor estaria conosco todos os dias da nossa vida. Então, Paulo, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas a palavra de Deus, ela precisa assumir um caráter prático, concreto, visível com o nosso viver. O cristão ou os cristãos sabem que importa obedecer a Deus e não a homens. Vivemos na sociedade, mas não seguimos o seu padrão. Vivemos no meio, mas não somos conformados a Ele. Olha o que diz aí Tiago 1,22. Ele vai trazer 3 elementos da fé, da religião verdadeira. E olha para você ver qual é o terceiro ponto. Tiago 1,22. Pode pôs lá? Não, né? 1,22. Vamos ler lá, Tiago 1,22. Tá, passa aí. É 1,22. Quer ver? Deixa eu ver se é 1,22. Espera aí. Deixa eu achar aqui. Não, primeiro é esse que eu quero. Não, olha para você ver. Então, olha o que a palavra de Deus está falando para nós. Vamos 22 primeiro. Tornai-vos praticantes, pois, vamos de novo. Tornai-vos praticantes. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, sim ou não? Tem muita gente que conhece a palavra de Deus, sim ou não? Agora tem muita gente que pratica a palavra de Deus, tem? Será que é a mesma? Tá, entendi. Olha para você ver. Agora vamos para o 22? Para o 27 agora, né? Dos pilares que ele fala aí. Quais são esses pilares aí? O 27 vai dizer o quê? A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. E aí? E a si mesmo se tornar incontaminado. Olha para você ver. Qual é o compromisso que nós temos com a palavra de Deus? Nós precisamos, queridos, como diz Paulo, não nos conformar com esse mundo. O apóstolo Paulo, então, está advertindo o seu filho na fé, Timóteo. Sofrimento, que o sofrimento, as perseguições podem ameaçar os fiéis. Mesmo assim, eles preferem obedecer o mandamento do Senhor. Então, eu sei que você vai ser confrontado. Muitas vezes você vai ser chamado de bobo, de tolo, porque não se mistura com eles, mas não se importa. Tenha o compromisso de obedecer os mandamentos do Senhor. O cristão, ele não pode dançar conforme a música. Ele tem uma música que ele pode dançar, e essa música é obedecer ao Senhor. Tem uma canção que nós cantamos, não lembro se ele já cantou aqui. Se eu quiser adorar a Deus, tem que aprender a ouvir teu filho. Obedecer, mesmo sendo o que não quero. Nós precisamos ter um compromisso com a palavra de Deus. Amém? Como que o cristão vai viver nessa sociedade? Ele vai viver nessa sociedade tendo exemplos a ser seguidos. Tem um compromisso com o Senhor. E sendo fiel a Deus. Porque aquele que é fiel a Deus, Deus é fiel a ele. Então, conclusão e aplicação, quero deixar algumas aqui para você. É notório, é fato, é verdade. Nós vivemos numa sociedade corrompida. Ela vai existir até a volta de Cristo. Não tem como fugirmos, escaparmos, dessa máxima. Porém, na condição de discípulo de Jesus, você é desafiado a demonstrar em todo lugar e em quaisquer situação a nossa inegociável fidelidade a Deus. Nós precisamos ser fiel a Deus. Porque quando nós somos fiéis a Deus, Deus nos honra.
Deus nos capacita e Deus nos abençoa. Independente de onde você esteja inserido, seja fiel a Deus. Segunda coisa que eu quero deixar para você, devemos nos inspirar na vida daqueles que podem nos dar bons exemplos de vida cristã, especialmente na vida do Senhor Jesus Cristo. Temos exemplos a serem seguidos. Não parta para os exemplos maus, justificando o seu erro, mas olha para os exemplos que Deus tem deixado e seja eles inspiradores para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Por último, ele traz aí, apeguemos mais a palavra de Deus. Nós precisamos ter uma vida de intimidade com Deus, de leitura bíblica. Há um ditado popular aí que diz o seguinte, que a mente vazia é o quê? Então, preencha a sua mente, preencha o seu ser com as coisas santas, sagradas de Deus, porque é elas que vai te fortalecer nos momentos da prova. Amém? Vamos orar antes de passar? Ó Deus querido, somos gratos ao Senhor. Somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos salvou. A Tua graça nos alcançou. Um dia nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas aprove o Senhor nos resgatar dessas trevas. E uma vez resgatados, Deus, nós vivemos aqui nessa terra com a missão para proclamar os grandes feitos que o Senhor fez nas nossas vidas. Ó Deus, por isso eu peço ao Senhor que nós vivemos nessa sociedade corrompida, estamos olhando para um lado, para o outro, para frente, para trás, e muitas vezes, ó Deus, a nossa vontade é de pedir a própria morte para ir morar com o Senhor. Mas eu entendo que tudo tem um propósito, que até a nossa ida desse mundo, nós temos uma missão de anunciar o Evangelho de Cristo. Paulo orienta Timóteo, que ele estava vivendo numa sociedade corrompida, mas ele precisava fazer a diferença. Ele precisava ser a diferença. E assim também nós vivemos nesse mundo. E eu peço ao Senhor, Pai, que nos ajude a sermos diferentes, a exalar o bom perfume de Cristo, a ser luz em meio às trevas. Deus, que o Senhor nos ajude a ter um compromisso com o Senhor, a sermos fiéis ao Senhor, às Sagradas Escrituras. Ó Deus, que nós possamos olhar para exemplos de pessoas que no passado, quem sabe até no presente, têm sido pessoas a qual são dignas de olharmos, copiarmos e imitá-las, porque ela já chegou no nível de amadurecimento ao qual nós também queremos chegar. Olharmos para os exemplos bíblicos e olhar tantos homens que passaram por lutas, provas, mas por ser fiel ao Senhor, o Senhor os honrou no tempo certo. Que assim, ó Deus, nós também possamos agir, que possamos fazer nesse mundo contemporâneo que nós estamos vivendo. Deus, nos ajude a ter gosto pela palavra do Senhor. Que possamos, ó Pai, nos deleitar nas Sagradas Escrituras, porque elas contêm promessas para nós. Mas muitas vezes nos apegamos às promessas e esquecemos que para as promessas se realizarem, há um processo que muitos não estão dispostos a viver o processo para viver as promessas. Ó Deus, mas que nós possamos olhar para a Bíblia, ver a verdade dela, mas não desanimar, mas descansar no Senhor, porque como diz o Apocalipse, aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida eterna. Que cada um de nós possamos viver a nossa vida aqui nessa terra, sabendo aquilo que o Senhor tem prometido para nós. Possamos cumprir a nossa missão enquanto vivermos aqui nessa terra, para a honra, para a glória e para o louvor do nosso Deus. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém.
Deixa eu contar um testemunho. Rapidinho. Não é bênção, não. Samuel tinha 2 anos de idade. E aí eu estava fazendo almoço, faltou carne, e o Elton foi comprar carne no açougue. Chega o Samuel com a balinha na mão. Eu falei, você sabe que não pode comer doce na hora do almoço? Seu pai comprou balinha? Ele disse, não, mamãe, eu peguei. Porque todo mundo sabe que naquele balcão lá do caixa, sempre fica aquele mundaréu de doce, né? E ele pegou uma balinha escondida e foi para casa. E aí eu dei uma lição de moral, falei que aquilo era errado, tal. Agora você vai lá e vai devolver a balinha. Ah, mas eu estou com vergonha. Eu falei, papai vai com você. E ele chegou lá de volta com a balinha para entregar e pedir perdão para o dono do açougue. E aí o homem do açougue estragou meu ensinamento. O homem do açougue estragou. Ele ficou tão emocionado com o exemplo do menino assumindo a culpa e devolvendo, né? Que ele deu um pirulito para o menino. Quase que eu fui lá no açougue e falei, você está estragando a minha educação, menino. Né? Mas é como Paulo fala, ser de meus exemplos, né? Ser de meu exemplo. E como a lição vem falando, e o pastor falou, o exemplo começa em casa. Né? Que fica só, ó, a gente vai massacrar meu menino não depois, ele só tinha 2 anos, viu? Ele aprendeu a lição de uma forma tão drástica, né? Com 2 anos. Hoje é aniversariante da Bruna Vitória, que foi dia 1º, mês de agosto. Bruna Vitória está com a gente? Não. O seu Diomar também foi ontem, dia 2. Cadê seu Diomar? Foi cantar parabéns longe. Hoje é o aniversário da Jânia Rangel. Está conosco a Jânia? Também não. A Luísa Castro, dia 6, ainda vai ser, né? E o Jader Rangel também, que vai ser dia 7. E a nossa irmã Lúcia Helena, dia 7/8. Oi. A Cecília. Cadê a Cecília? Oi, Cecília. É hoje? Foi ontem. Parabéns. Muitos anos de vida. Queridos, a ASAF tem uma participação agora no nosso momento de escola dominical. A ASAF. Bom dia, irmãos. Hoje nós comemoramos o dia do presbítero. Hoje nós temos poucos presbíteros, né, porque alguns estão viajando. Então, vou chamar o Wellington e o Monteiro e o pastor, que também é presbítero, viu, gente? Não sei. Nesse dia tão Alguém? Ah, tá. Quer chamar? Pode chamar. Sou João, que é presbítero em disponibilidade. Já foi? Tá vendo. O Kleber. Vai ter o dia do diácono, né? Ele vai... Tira aí, registra. Então, dia do presbítero. Nesse dia tão significativo, queremos expressar nossa profunda gratidão e respeito. Que Deus continue abençoando ricamente cada presbítero. Diomar, Eliton, Hamilton, Monteiro, Onésimo e o pastor Sidney, que são os presbíteros que estão atuando, né? Fortalecendo-os e renovando suas forças a cada dia. Que vocês sintam a alegria, a paz, que só no Senhor pode proporcionar.
sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, a nossa SAF quer deixar um carinho especial a todos vocês, ao Adair também, ao São João, que já prestou esse trabalho, né? Que é uma obra, né? E que Deus continue abençoando vocês. Vamos estar orando? Senhor Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor por esse dia, agradecemos ao Senhor pela vida desses homens que o Senhor escolheu para estar exercendo, ó Pai, essa função de presbítero, que é um trabalho tão difícil, ó Deus, mas nós sabemos que o Senhor está com cada um deles, que o Senhor conceda a eles sabedoria, discernimento, que eles possam buscar sempre no Senhor a orientação para decidir, ó Deus, aquelas questões necessárias para o andamento da Tua obra, da Tua igreja aqui. E que nós, ó Pai, servos do Senhor, ovelhas do Senhor, possamos saber, ó Deus, respeitar esses homens, saber, ó Deus, ver a autoridade que eles têm concedida pelo Senhor, e que nós possamos juntos trabalhar para o Senhor, para o reino do Senhor. Abençoe cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus. Nós oramos pelos aqueles que não estão aqui, o Senhor Diomar, a doutora Hamilton, que está em viagem, que o Senhor esteja protegendo, livrando eles do mal, que a mão do Senhor esteja estendida sobre eles. Em nome de Jesus aqui oramos. Amém. Espera aí. Pode falar o dia. Ah, tá. Não acabou. Dia 27 de julho foi o dia do adolescente. Como domingo passado eles estavam viajando, então nós deixamos para comemorar nesse domingo. Quero convidar todos os adolescentes presbiterianos para vir aqui na frente. Glória e Vitória, adolescentes. Sorria. Você não está na Record, mas está na quarta igreja. Ó, que lindo. Que coisa mais linda, né? Ver os nossos adolescentes firmes, né, no Senhor, vindo na escola dominical para aprender a palavra. Adolescentes da quarta igreja, vocês são uma bênção para a nossa igreja e para o mundo. Não se afaste daquele que é a fonte de vida e de alegria verdadeira. Em cada escolha, busque a sabedoria que vem do alto, através dos conselhos e valores do Senhor, sempre buscando a direção que Deus tem para você através do Espírito Santo. A SAF, Salvas para Servir, vem nesta data se alegrar com vocês, oferecendo nosso apoio e orações. Lembre-se que suas mães espirituais estarão rogando a Deus pela sua vida em todas as áreas, porque mães orando, Deus agindo sempre.
Quero convidar as mães espirituais agora para vir se revelar a cada filho aqui. Pode contar com essas mães para orarem por você durante todo o tempo. Arthur. Chega um pouquinho para cá, Daniel. Aí cada mãe fica atrás do filho. Atrás, Lucília. Isso. Para ficar bem bonito. Cadê o Arthur? Arthur, você não está sem mãe. Não, aqui, ó, ele está aqui. Aqui, Arthur. Deus te abençoe. É a Matilde, mas ela vai te abraçar depois. Deixa eu... Parece que ela foi embora. A Matilde pediu para entregar para o Arthur. Pode descer aqui. Sobe assim. Ela é a sua? É. Então fica aqui. Vamos ver se dá para fazer assim. Vocês estão muito, graças a Deus. Porque esse é grande. Esse é grande. Isso. Aí, tirar a foto, linda. Podia se nem como chegar mais próximo. Espera só um pouquinho, irmão. Eu quero pedir à igreja para colocar-se de pé e todos vão elevar suas mãos para os nossos adolescentes. As mães vão colocar as mãos sobre eles e eu vou pedir o pastor para estar orando. Amado Deus e eterno Pai, nós somos gratos ao Senhor pelas nossas vidas, e em especial pelas vidas dos adolescentes da nossa igreja. Ó Pai, nós queremos agradecer pela vida deles, pela disposição deles, ó Pai, de estar servindo ao Senhor. Sabemos o quanto é desafiador para um adolescente, ó Deus, viver nesse mundo como nós aprendemos. Mas, Deus, aquilo que eles têm aprendido na escola dominical, na igreja, em casa, ó Deus, que eles possam levar isso para fora e se tornar, ó Deus, exemplo para outros adolescentes que não são cristãos. Pai, abençoa a vida deles, fortalece eles, ó Pai, ajuda eles, ó Pai, nos seus desafios lá fora, que eles possam sempre contar com essas mães que estão próximos a eles, a nós da igreja, e que eles possam sempre, ó Deus, reportar a nós nas suas questões de dúvidas, coisas que eles precisam entender, para que eles possam ser ensinados no bom caminho do Senhor. Abençoe cada um deles, ó Pai, os pais que trouxeram seus filhos, têm ensinado, que o Senhor abençoe a vida deles também, dando sabedoria, o entendimento, para poder ensinar, ó Deus, cada um desses adolescentes. Deus, nosso coração se alegra por ver os adolescentes da nossa igreja, porque o Senhor tem abençoado essa igreja com toda sorte de bênçãos. Ó Deus, nós oramos e agradecidos estamos, oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Isso, podeis sentar. Eu gostaria de avisar também que no próximo domingo, a NASAF está oferecendo um café da manhã para os nossos pais, que domingo que vem é o Dia dos Pais. Então, eu quero pedir a todas as mulheres da igreja, não somente da SAF, que queira contribuir, esteja conversando comigo após a escola, para a gente estar vendo o que você pode estar doando, tá bom?
E convido todos os pais que no próximo domingo, às 8 horas, 15 para as 8, já esteja aqui para a gente estar começando o café da manhã em homenagem ao seu dia. Tem mais algum aviso, Já pode encerrar? Irmãos, vamos encerrar, vamos ficar de pé. Enquanto você fica de pé, quero trazer 2 avisos aqui. Primeiro, quero convidar você para estar aqui hoje à noite, né, nós estaremos celebrando a ceia. E eu quero fazer um convite especial para sábado às 19 horas, nós estaremos aqui com o violeiro Vitor Quevedo, né, ele vai estar conosco aqui. Então, quero convidar você a estar aqui, participar com a gente, convide mais um para estar aqui. Lá nas mídias da igreja está sendo colocada, né, o trabalho desse moço, como ele canta, né, esses hinos mais antigos, hinos mais novos também, tudo tocado na viola. Então, eu quero convidar você a estar conosco aqui no sábado, tá bom? Para participar desse momento aí de gratidão e louvor ao Senhor nosso Deus. Vamos orar? Deus, obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, porque temos a certeza que, como diz o Salmo 133, que aonde o povo do Senhor reúne, ali o Senhor ordena a sua bênção. Cremos que fomos abençoados nessa manhã, e eu peço a Ti, que por onde nós passarmos, ó Deus, nós possamos abençoar também, da mesma forma que fomos abençoados nessa manhã. Deus, obrigado pela vida de cada professor, de cada aluno, de cada irmão que saiu da sua casa, veio até a casa do Senhor nessa manhã, que aprendeu a lição, e peço ainda que o Senhor nos ajude a aplicar a lição na nossa vida, na nossa família, na igreja, nos nossos relacionamentos interpessoais, que possamos ser luz do Senhor, aonde o Senhor nos levar. Leve-nos em paz, prepare-nos para o culto de logo mais. É a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.